Dente que tem um núcleo metálico fundido longo, bastante bojudo, vamos pensar no lateral superior, né, que é um dente aí que ele não tem uma estrutura tão grande, né, normalmente aí, que possa suportar, né, um núcleo extremamente longo, extremamente robusto, já fragiliza bastante essa raiz. Será que eu tenho a possibilidade de partir direto, no caso de um insucesso então dessa endo? Eu tenho como partir direto para uma cirurgia parendodôntica? É algo totalmente viável e seguro de eu propor para o meu paciente? Bem, a gente tem que ter algumas referências melhor antes de responder essa pergunta. Primeira dela, é lógico, vamos começar aqui falando que é sempre indicado retratamento via canal, né, como o protocolo, num caso de insucesso, ao invés de seguir direto para a parendodôntica, certo? Claro que exceções se aplicam e essa pode ser uma delas. Por que a gente indica esse retratamento via canal, ainda que exista algum insucesso persistente? Você fala, Fernanda, mas está desviado apical, mas tem alguma coisa aqui que realmente, será que vai ficar impecável via canal? Ainda assim, tá? É muito válido o retratamento via canal, porque você tem a maior parte daquele conduto, pelo menos, com a chance de ser retratado de maneira adequada. Porque o nosso acesso durante uma cirurgia parendodôntica, ele acaba sendo mais restrito. Né? Por mais exímio cirurgião que você seja aí, especialista, que consiga fazer uma parendodôntica, uma microcirurgia parendodôntica de maneira muito competente, o acesso num retropreparo, né, numa retroinstrumentação e depois para você fazer esse vedamento, né, existe com certeza uma limitação de alcance. Então, em alguns casos, você não tem como debridar e limpar todo aquele comprimento de conduto. Você vai atuar o quê? Naqueles 3 milímetros como média aí, né, de remoção numa psectomia e mais aí 3, 4 milímetros que você consegue de acesso nesse retropreparo. Então isso daí acaba sendo limitada a uma porção ali o quê? De terço médio de canal. E onde que a gente tem a maior contaminação, que a gente pode ter a maior contaminação de um canal, de um conduto? Em terço cervical e terço médio. Em função de quê? De diâmetro de túbulos dentinários, então não só o volume dos túbulos dentinários, mas a quantidade de túbulos dentinários, a densidade que você tem. Então a gente tem que ter bastante cautela mesmo, muito critério para optar, né, como um protocolo de tratamento num caso desse. É claro, você fala, poxa, já chequei, tá checado do avesso aqui, já tem tomografia, tem tudo desse dente, não tem nenhum indício de infiltração coronária, porque pensa só, submeteu o paciente a um procedimento cirúrgico, que seria, né, um retratamento cirúrgico, essa modalidade é a psectomia, com retropreparo, retroobturação, e amanhã ou depois isso vai para um insucesso em função do quê? De uma infiltração coronária que pode ter passado reto. Então existe um cuidado muito grande nesse sentido, certo? Ah não, tá tudo ok, coronário tá perfeito, não tem uma perda óssea periodontal, nada indicando trinca, nada de nada. E aí conversado com o paciente e existe realmente uma possibilidade, né, seja por algum comprometimento estético, às vezes aquele paciente passou por uma reabilitação, fez todo um sorriso e depois você conseguir retomar a estética fazendo, né, esse unitário amanhã depois, se você fosse remover coroa e tentar o acesso via canal. Então, assim, pesado todos os pontos, né, de eventualmente você não conseguir voltar essa estética, se remover essa coroa, o risco que existe, é lógico, a gente tem hoje formas de você remover um núcleo metálico fundido, mesmo esses mais longos, com bastante segurança, mas ainda assim a gente não tem como excluir, falar não tem risco de fratura. Existe um risco sim, dá para ser minimizado, no entanto ele existe. Então se a gente coloca na ponta do lápis e fala assim, tudo bem, não vai ser o preparo, né, o cenário mais perfeito que seria para uma psectomia, que seria um retratamento via canal prévio, né, ainda assim existe uma boa chance desse procedimento ser uma boa indicação. Tá? Mas então tem que considerar aí todas essas variáveis e logicamente a gente está falando aqui de um procedimento daí realizado, né, por um profissional que tem habilidade para fazer esse tipo de acesso cirúrgico, esse tipo de procedimento aí endodôntico cirúrgico e, claro, paciente então junto com você nessa tomada de decisão e pesando o que seria o mais importante aí nesse meio do caminho, a cirurgia parendodôntica pode ser uma excelente opção antes de dar por perdido, falar assim, não, realmente aqui não tem chance nenhuma, ou em função de um ou outro
fator aí de prognóstico mais pobre para a cirurgia ou um caso de comprometimento periodontal, alguma outra coisa que seria às vezes um limitador para a cirurgia paroendodôntica, daí até essa pode ser uma possibilidade de tratamento, a exodontia e a reabilitação por implante, certo? É claro, eu gosto de pensar bastante no implante assim, para reabilitar um dente que foi perdido, né? E não como uma alternativa do tratamento endodôntico, mas a gente na hora de conversar com o paciente, dependendo das condições que podem acontecer aquela intervenção endodôntica, a gente tem que colocar ali na mesa também, né, como uma opção com seus custos-benefícios, mas que não deixa de ser, tá certo? Se você ainda não é inscrito na nossa VIP List, já sabe, clica no link que está aqui na descrição ou na bio do Instagram. Espero te ver lá em breve e um ótimo final de semana, a gente se vê na próxima.